foi um dia que o senhor se lembra, que o senhor se recorda, que marcou na sua vida após o senhor se tornar um psicólogo? Bom, teria algumas datas, que eu não gravei as datas, mas circunstâncias. Com a minha interferência, algumas pessoas não se suicidaram. Isso me gratifica muito. Ah, tá Imagina certo. se salvar uma vida que estava lá, na beirinha para acontecer. Entendo. Um ia matar a namorada, ia se matar. A E, coisa estava bem, bem quente lá. E outras circunstâncias também. Isso me dá muita satisfação ajudar os outros. É meu salário emocional. entendo. Agora, qual seria uma mensagem que o senhor deixaria para os jovens que estão iniciando nessa seara de ser um psicólogo? Jovens psicólogos estão se formando aí. É difícil, mas tudo que vale a pena é difícil. Perseverança, muito estudo, muita formação, muita informação, muito livro, e com isso você vai. Só a faculdade é só o ponto de partida. Depois é que você começa realmente a se tornar um psicólogo. A faculdade dá uma base, dá um diploma, mas a tua formação ela é incessante. Você não para de se aperfeiçoar. Todo dia tem que estudar e muito. E hoje nós sabemos que a preocupação faz parte da humanidade há séculos, né? Pois ela permite que a gente planejar e lidar com as famosas adversidades da vida, que são muitas. Quando o Homo sapiens, nosso amigo pré-histórico, lá atrás, né, necessitava caçar para sobreviver, ele precisava aí pensar, preocupar-se, né, no caso, se iria encontrar a comida, se seria atacado por outro animal ou se sairia vivo, por exemplo. Já naquela época existia a tal da preocupação. E é sobre isso que o Dr. Luiz Armbinder vai falar aqui hoje. E você pode já anotando o celular aí, o 21 99532 7705. 21 99532 7705. Pode mandar a sua pergunta a respeito, dúvidas que você tenha sobre a preocupação. Nós estamos no século XXI, nossas preocupações estão voltadas aí também para a alimentação, para a pandemia, não somente isso, né? A preocupação também com o trabalho, com o desemprego, com a família, enfim, com o trânsito, com o clima. Que mais, doutor? Violência. Violência. São tantas as preocupações. E acidentes com os filhos. Acidentes com os filhos, relacionamentos. Ai, meu Deus. Então, vamos começar a nossa conversa de hoje. Eu não sei se o senhor vai me autorizar a fazer isso, mas que tal, já que eu falei de relacionamentos, falar um pouco sobre que o senhor possa ter uma mensagem voltada para sexo, amor e relacionamento. Vamos ver, sexo, amor e relacionamentos, né? Porque existe muita preocupação nesse campo também, né? Tem muita má informação. Diferente do que muitos pensam, Odilon. Luxúria nada tem a ver com luxo ou riqueza. Muita gente acha que luxúria está relacionada a luxo, né? Tem a ver com sexo. O sentido comum é que ela é um apetite sexual com exclusiva satisfação física. A luxúria é isso. Quero transar, quero gozar e tudo bem. Isso é luxúria. Contudo, o ato sexual não é apenas feito ou motivado pela luxúria. Alguém pode querer sexo por várias razões, Odilon. Para ter filhos, para satisfazer um parceiro, para simplesmente se livrar desse alguém, para conseguir vantagens profissionais ou para ganhar algum dinheiro. Certo. A sexualidade é uma imposição da natureza. Quando nós nascemos, duas células sexuais se encontraram e se reproduziram infinitas vezes, e nós fomos criados. Aquelas duas células sexuais estão presentes em todo o seu corpo. São suas unidades básicas. Portanto, o desejo sexual é um fogo que trazemos desde o nascimento. Não tem nada de errado com isso, não. Certo. Um filósofo chamado Bertrand Russell, esse cara era fantástico, sabe, Odilon?
com 90 anos foi preso na Inglaterra, participar de uma passeata de protesto contra alguma coisa. Que glória, né? Ser preso aos 90 anos. Ok, está ativamente, está participando ativamente dos movimentos da sociedade. Ah, se todos no Brasil tivessem essa mesma vitalidade, o quadro já seria outro. Já. Disse ele, se Deus conhecia de antemão os pecados de que a humanidade seria culpada, ele foi, então, claramente responsável por todas as consequências desses pecados, quando decidiu criar o homem. Porque sexo não é pecado, gente. É uma imposição da natureza, é igual beber água, igual dormir. Não dá para botar esse valor terrível em cima do sexo. O que é certo, o que é errado, em todas as sociedades se diferencia muito. Assim, o certo e errado são determinados apenas por uma sociedade específica. Esses valores, Odilon, não são naturais, são sociais. Não tem nenhum valor em relação à vida. A sociedade lhe deu ideias já prontas sobre o que é certo e o que é errado. Só que na vida as ideias prontas não funcionam, porque a vida continua mudando o tempo todo. Toda a sociedade fica propondo que isso é o certo e aquilo é o errado. O problema é que o que quer que ela julgue errado, na maioria das vezes é natural e atrai você, claro. É errado segundo ela, mas é natural. Assim, a profunda atração pelo natural está aí. Ela tem que criar um medo tão grande, a sociedade tem que criar esse medo tão grande, que se torne mais poderoso do que a atração pelo natural. É por isso que o inferno teve que ser inventado. O Mário Quintana, o poeta gaúcho, disse, há noites que eu não posso dormir de remorso por tudo que eu deixei de cometer. Não é só ele não, muita gente. Muita gente. Muita gente. Praticamente, Odilon, todas as igrejas condenam o sexo antes do casamento. Para elas, o sexo é um instrumento divino e abençoado por Deus que concede aos casais o poder da vida. E por isso precisa da bênção divina, que é dada no ato do casamento. E a pergunta que eu faço, Odilon, para encerrar esse raciocínio, essa reflexão, são os sacerdotes que têm exigências ou são os deuses? É isso aí. Aí fica a pergunta para você que está nos vendo, na luz da psicologia, diante da ciência e da lógica, aí você tire suas conclusões. E quanta gente se atormenta por ter desejos sexuais? Exatamente. Que a sociedade diz que é errado. Então, aí é para você, hoje, deitar na sua cama, pensar e tirar suas conclusões e não acrescentar mais uma preocupação. Porque, afinal de contas, não há motivo. Hoje nós estamos falando sobre preocupações. E eu queria já começar com a primeira pergunta, dizendo, o que é uma preocupação excessiva, doutor? É aquela que só te leva a se atormentar. Ela não resolve nada. Você tem ideia, tem a ilusão de que está fazendo alguma coisa a respeito daquilo que você se preocupa, mas não resolve nada. Você, na abertura, você falou que o homem da pré-história, né, no Homo sapiens, pensava se conseguiria caçar, se não conseguiria caçar, se o tigre ia atacar, se o tigre não ia atacar. Naquela época, aquelas pessoas preocupadas tinham mais chance de sobreviver pelas preocupações. Daí nós descendemos dessa estirpe, desses homens preocupados. Se não tivesse eles, ele não existia. Acabava a humanidade por ali. Mas eles se preocupavam, se cuidavam e sobrevivemos. A preocupação hoje não é o valor que tinha 10 mil anos atrás. Quando você falou se o homem caça, se não consegue caçar, se você vai passar fome, se isso e aquilo, a gente não fica raciocinando em cima do e se isso acontecer, se o programa não for ao ar, e se faltar luz, se não tiver audiência, e se isso, e se aquilo, a gente não fica nessas preocupações do e se. O e se abre as portas para as preocupações e para a ansiedade. E as pessoas que ficam com muito e se, eu digo que sofrem da síndrome da cigarra. Cigarra, não é assim? Sim, acabei de falar, sim. E a cigarra, fica com a síndrome da cigarra. Essas pessoas preocupadas são viciadas em certeza. Mas pode haver certeza no mundo incerto? Não, de jeito nenhum. Pois é, mas como é que pode ser viciado em certeza? Vai sofrer. Inclusive, nos dias de hoje, principalmente em meio a uma pandemia,
A pessoa que já é preocupada por si só, né? Ela já tem esse hábito de estar preocupada, ela vai triplicar os seus problemas. Aí eu pergunto, a preocupação excessiva, ela fica restritamente relacionada ao estresse? A preocupação é uma das formas da ansiedade. E estressa. A pessoa fica agitada, com irritabilidade, dificuldade de sono e outros problemas mais. Isso daí afeta o sistema imunológico da pessoa, porque ela está como cada vez que você pensa em alguma coisa preocupante sobre a qual você não faz nada de produtivo, você é como se estivesse tomando uma dose homeopática de veneno. E quantas vezes você se preocupa por dia por uma coisa que você não age a respeito dela, não tem a preocupação produtiva, você não antecipa a situação. Por exemplo, se você vai atravessar a rua, você olha pelos dois lados, você é produtivo, evita o problema. Agora, se você fica em casa com medo de atravessar a rua, não é produtivo, você não está fazendo nada a respeito. Exatamente. Algumas pessoas, elas acham que se preocupar é sinônimo de responsabilidade, não é, é só neurose. Se você não faz nada, o que adianta se preocupar? Porque também existem alguns pensamentos que já são automáticos, né? Que geralmente surgem nas nossas mentes, né, doutor? Ele vem assim, puf, de repente. Momentos de preocupação, né? Para perceber, basta a gente prestar atenção nas palavras, né? Que já começa aquela que o senhor acabou de dizer. E se é a síndrome da cigarra, você que está nos ouvindo, chegando agora, nós estamos falando com o doutor Luiz Aibinder sobre preocupação. Concorda comigo ou não do que eu estou dizendo? Você está vivendo como uma cigarra, como disse o doutor Aibinder? E se já é um indício para preocupar-se? Por exemplo, e se eu tiver um ataque cardíaco? Ai, meu Deus do céu. Como o doutor Luiz Aibinder disse, você não sabe ainda que você é um mortal? Se você é um mortal, automaticamente, a qualquer momento, você vai morrer. É ou não é, doutor? Você tem um ataque cardíaco, ou eu tenho um ataque cardíaco, qualquer pessoa, é plausível, mas é provável. Por exemplo, eu moro no edifício, no andar alto. Não é plausível que o edifício desabe? É provável ou não. Temos que pensar em probabilidade. Se você joga uma moeda para o alto, Odilon, qual é a probabilidade dos resultados? Com certeza, vai cair. Mas tudo que sobe tem que cair. Mas os resultados, caro coroa. Não, de resultado, se tiver duas caras na moeda, como eu vi no filme, uma só. Se for uma só, ou é caro ou é coroa. Não, ou é caro ou é coroa, é o provável. Mas não é possível que a moeda caia de pé, embora seja improvável. Pode acontecer, pode acontecer. Então, nesse mundo, tudo é possível. Se tudo é incerto, tudo é possível. Ter um ataque cardíaco, o prédio desabar ou a moeda cair de pé. Agora, você vai se preocupar com uma probabilidade infinitamente pequena e deixar de desfrutar a tua vida, porque você pode ter um ataque cardíaco. E ainda que possa ter um ataque cardíaco, o que você pode fazer para prevenir agora? Nada. Agora, nada. Pode fazer check-up, tomar remédio, mas agora você não pode fazer nada. Aí a gente vem falando há um tempo já, o doutor Luiz Aibinder, quem não sabe, ele é um dos melhores psicólogos do estado do Rio de Janeiro, já esteve à frente dos microfones da Rádio Tupi, Rádio Globo, entre outras, né? E ele já traz comigo há algum tempo muitas entrevistas e hoje, graças a Deus, ele tomou a iniciativa de estar conosco com seu próprio programa, que é A Luz da Psicologia. Mas ele falava comigo em outra ocasião, onde eu citava do problema que eu, inclusive, convivo, né, com uma pessoa que vive junto com um problema psicológico tal, complicado, um borderline. Então, ele falava, Odilon, o único jeito é de você desligar a chave e fazer de conta que nada está acontecendo para que você consiga ficar ao lado de uma pessoa assim. Se você começar a absorver, você vai ficar muito preocupado, vai ter estresse, vai ter ansiedade, enfim. Eu tento, confesso que eu tento, mas mesmo assim, em muitos momentos, a preocupação, ela aflora, doutor. E é difícil a gente, quando está convivendo com o problema, deixar de estar preocupado com determinadas coisas. Concordo 100% contigo. Mas você tem que, quando você tem um problema, qualquer tipo de problema, não só esse de relacionamento, pensar o que está sob o teu controle e o que está fora do teu controle. Às vezes eu penso que está tudo fora de controle.
Tá. E quase tudo está fora de controle. Você não está errado, não. Poucas coisas estão sob seu controle. Você não controla o comportamento da outra pessoa. Isso. Mas você controla como você reage ao comportamento da pessoa. É isso aí, é isso aí. Essa é a tua grande liberdade. Você não controla o que acontece, mas você controla como você reage ao que acontece. Então eu recomendo, numa situação X, problemática, pensar o que eu controlo? Eu controlo isso, isso, isso. Então agir com responsabilidade. Se você não controla, aceitar com serenidade. Tem uma terceira opção? Não enxergo. Se você controla, age com responsabilidade. Se você não controla, aceita com serenidade. Certo. Adianta você se atormentar com algo que você não tenha controle? Eu acho que você tem que entrar numa bolha dentro da sua mente e se isolar e fazer de conta. Mas que é difícil, é difícil. Mas, enfim, como lidar com Concordo contigo. Como lidar mas não é mais difícil se atormentar sem resultados? Qual o difícil que você escolhe? Porque é aquela velha história, quando a pessoa ela vive num campo de que não a atinge, até fisicamente, ou então na sua saúde e tal, dá para ir levando. Mas quando começa a atingir em bens materiais, fisicamente, tá mexendo com a saúde, para a pessoa lidar com essa preocupação excessiva, fica bem mais difícil, né, doutor? Fica. Mas a pergunta que eu faço é um pouco dura, mas desperta as pessoas. Você é uma árvore, você está preso pelas raízes, ou você tem pés que pode sair da situação? É isso, mas é aí que dá. E a decisão, quando essa pessoa deve saber quando ser tomada? Qual é o sofrimento menor? Separar ou permanecer junto? Diante da situação, acredito que permanecer junto, né? É maior ou menor o sofrimento? É maior, né? Maior. Porque você não é um mundo perfeito. Você está convivendo com situações que você não concorda e não pode interferir. Mas você pode sair. Você não está amarrado, preso. E aí você consegue lidar com a sua preocupação excessiva, definindo então o que é preocupação. O próximo passo seria encontrar uma forma de como lidar com ela, como o doutor acaba de dizer. Você já encontrou a sua forma de lidar com a sua preocupação excessiva? Bom, isso tudo é o e se que você tem que começar a limar da sua vida, tire. Você tem que pensar de forma positiva, não pense assim. Acredite em si mesmo e acredite em que tudo vai dar certo. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Você se preocupando ou não. É isso, doutor? Mas quase isso. Nem tudo vai dar certo. Não faz parte da vida tudo dar certo. Seria um otimismo muito ilusório, né? Uhum. Não, vai acabar tudo bem. Como é que você sabe? Não tem como acabar tudo bem. Não acaba tudo bem para... Happy end só no sinal, né? Só nos filmes. Certo. No final do filme é que você vê happy end, mas na vida real não tem happy end. Só tem um end. O que acontece é o seguinte. Você criar uma ilusão de que vai tudo acabar bem, não vai acabar bem. Mas você pode agir para minimizar as consequências. E pensar positivamente para que tudo acabe bem, né? Agir para isso, mas você não controla o resultado, você só controla o processo. Vamos imaginar que você queira fazer um concurso. O que você controla para fazer um concurso e passar? Você pode estudar, você pode responder, mas não tem como você controlar. Resultado não. Resultado não. Então, muitas coisas que a gente faz não controla o resultado. Desapegue-se do resultado. Você controla o processo. Então, força no processo. O resultado que será, será. Você não controla muitas variáveis. Quantos candidatos tem para aquela prova, se você estudou a matéria certa, se você estava muito nervoso na hora. Tem várias variáveis que estão fora do nosso controle. Mas o processo de estudar, de se preparar o melhor que você possa, aumenta a probabilidade de você passar. Não garante, mas aumenta a probabilidade. E é tudo que você pode fazer. As pessoas já estão chegando aqui, doutor. A Kátia Serpa já chega falando. No ano da graça de 2008, comecei a frequentar o curso do professor doutor Como Lidar com as Preocupações. E o meu olhar novo sobre o assunto salvou a minha vida. Síndrome da cigarra
meu saudoso pai, sempre citava si. Laureta Silmonilani também dizendo, síndrome da cigarra, sofro muito disso, mas percebendo melhor com a ajuda do Dr. Luiz, estou mais consciente, deleto, ela disse. Evelyn também dizendo, Odilon, ele vai citar, não seja esponja, seja filtro. Frase número 18 do manual do Aibinder. Boa, Evelyn. E a Kátia falando, pensar de forma realista é o pulo do gato. Porque o otimismo e o pessimismo são distorções da realidade. Você não pode garantir que vai tudo acabar bem ou vai tudo dar mal. Tem que ver a realidade. Você não pode garantir isso. Algumas coisas vão dar certo, outras não vão dar certo. E isso, se não dá certo, às vezes é até bom, né? Às vezes uma oportunidade que você perde abre portas para outras coisas. Você perde um emprego, aí você fica chateado. Mas graças a essa demissão, você conseguiu um emprego melhor lá na frente. Senão você ficaria pastando, às vezes, no mesmo emprego. Nada tem um valor intrínseco. Tem até uma frase que se diz que Deus não orquestra as tragédias da sua vida, mas Ele coordena e usa essas tragédias para te encaminhar para dias melhores. Então, quer dizer, é importante você saber de parar de botar culpa nos outros, parar de viver. Tem pessoas também, doutor, que não conseguem se desprender do passado. E aí essa preocupação praticamente destrói o presente da pessoa, não é? O passado não leva ninguém para frente, né? Passado se chama passado porque já passou. O passado serve como experiência, mas não como lugar para morar, sabe? Para refletir, mas não para residir. Passou aquilo, você aprendeu a lição e vai, vida que segue. Esquece o episódio, mas fica com a lição. Senão você vai viver refém do passado, vai viver num tempo que não existe mais. Quem vive no passado, Odilon, vive de memória. Quem vive no futuro, vive de imaginação. Mas quem vive no presente, vive em paz. Então não adianta você querer viver num tempo que não existe mais. Só memória ou imaginação. Só vale o momento presente. É o único que você tem para respirar, para ser feliz, etc. Doutor Luiz Aibinder, qualquer coisa ruim que venha a acontecer é um reflexo de quem você é como pessoa? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Que uma criança que tem a leucemia, é reflexo de quê? Ela é ruim como pessoa? Uhum. Você é devastado por uma enchente, tua cidade é devastada por uma enchente. Todo mundo era ruim? Não. Coisas ruins acontecem às pessoas boas. Sabe? Eu não mereço isso. Não se trata de merecimento. A vida não é justa. Quem disse para você que a vida é justa, mentiu. Foi minha mãe que falou isso. Então processa a velha, porque ela mentiu. A vida não é justa, o universo é indiferente. Não tem essa de que coisas ruins acontecem às pessoas ruins. Senão todo mundo seria santo. Não, sem essa. Quanta coisa ruim acontece, independente da nossa ação passada ou futura. Não tem. Desliga disso. Aqui, senão você vai acumular, vai sofrer a tragédia e vai se acumular com culpa. O João Carlos está dizendo assim, tem que tratar tudo como se fosse uma emergência? Não. Tem que se tratar tudo como se fosse um fato presente, mas não é uma emergência. Não está pegando fogo, não tem que ser desesperado. Tem que dar atenção àquilo, dependendo do valor daquilo também. Uma situação banal, merece você se preocupar demais? Não, banal não. Semana que vem você já nem se lembra mais dela. Vale a pena se preocupar? A gente gasta muito tempo da vida se preocupando. O que tem que... Eu acho tão interessante a profissão de psicólogo, porque o senhor tem que ter o raciocínio mais rápido e consciente ao mesmo tempo, dentro de uma determinada razão. Porque, olha, é difícil um cidadão que está vivendo nos dias como hoje conseguir dar esse tempinho assim para fazer essa reflexão antes de se preocupar, né? Mas que se faz necessário isso, se faz, porque o intuito desse processo, todo que o senhor está dizendo aí, primeiramente é reconhecer as crenças centrais relacionadas à preocupação, né? Para que a partir disso o senhor possa identificá-la na sua vida, né? Tratá-la como psicólogo. É isso, doutor?
Isso, eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho um filho que é piloto. Ah, Eu não sei onde que ele está hoje, em que país ele está hoje. Adianta eu ficar preocupado com a segurança dele no voo? não, A minha preocupação é um elemento que vai aumentar a segurança dele ou vai diminuir? Nem não. sei onde que ele está hoje. A minha preocupação não entra nessa equação. Então, para que eu vou me preocupar com uma coisa que só vai me atormentar e não vai mudar nada? Certo. Se tiver que acontecer alguma coisa, irá acontecer. Se não tiver, não vai acontecer. Mas a minha preocupação não entra na conta. Eu nunca perdi um minuto de sono por causa disso. A pessoa tem que pensar qual é a vantagem que ela vai obter, né? Qual que é a vantagem que ela espera obter em se preocupar, né? Não é vantagem. A pessoa tem a crença que você falou, automática ou irracional, de que ela se preocupando vai prevenir o que ela teme. Não vai. A preocupação não muda nada, não muda nem um fio de algodão no lugar. Não muda nada. Ah, eu estou preocupado. A pessoa se acha responsável. Não é responsável, só é neurótica. Não vai mudar nada. Você ficar preocupado com alguma coisa e, por pensamento mágico, achar que a tua preocupação vai impedir que aquilo aconteça. Eu falei anteriormente que tem preocupação produtiva e improdutiva. Produtiva, dei um exemplo, você vai atravessar a rua. É bom você se preocupar e olhar para os dois lados. Você toma uma atitude tranquila. Você não sai de casa com medo de ser atropelado, é improdutivo. Então tem gente, Odilon, que se preocupa, se preocupa com serenidade e outros se preocupam com neurose, desesperadamente. Não vale a pena, não tem sentido. Ela acha que se preocupar, ela é responsável. Ela é mais responsável, mais séria. Ah, se você se preocupar com o teu filho que é piloto, você é mais responsável, você ama mais o teu filho. Não tem nada a ver eu amar meu filho com ficar preocupado com o voo dele. O Luiz Carlos está querendo saber o seguinte, doutor Luiz Arbinder, existe algum tipo de preocupação que seja saudável? Existe quando você previne o que você teme. Atravessar a rua, olhar para os dois lados. Você está preocupado com a tua velhice no sentido financeiro. Fazer um fundo de pensão, fazer algum tipo de economia para quando chegar essa idade você estar mais prevenido. Isso é saudável. Agora, só ficar se atormentando com o que poderá acontecer, e se eu ficar velho, se eu ficar sem dinheiro, é a síndrome da cigarra. Mas se você não agir, a preocupação ela é dissolvida pela ação. Quem se ocupa não se preocupa. Como é que é? Quem se ocupa não se preocupa. Quem se ocupa não se preocupa. Então, por exemplo, está com medo de ficar velho, ficar sem dinheiro para enfrentar os últimos anos. Se você se ocupar em ganhar dinheiro e guardar algum, você não vai ficar muito preocupado. Agora, se você só ficar atormentando com a possível falta de dinheiro no futuro, você vai ficar preocupado e inutilmente. Tá aqui, deixa eu tentar ver aqui. Não sei se você vai saber. Isso aqui não sei, não. Eu vou aprender também agora. A Rose, lá da Mumbuca, ela pergunta: doutor Luiz Arbinder, o que é amor fati? Ih, boa, mandou bem. Eu vou pedir meu 10 para você, Dilon. Levou 10? Levou 10. Por acaso eu sei. Por acaso não, né? Que eu fico estudando que nem um doido. Amor fati é uma expressão que foi usada por Nietzsche, o filósofo Nietzsche. Aquele diz que o que não te mata te fortalece, aquele autor. O amor fati, eu não concordo com a expressão. Olha só, a Arbinder discordando de Nietzsche. Tudo bem. Amor fati é a aceitação incondicional de tudo que acontece. É uma ótima filosofia. Eu só não chamaria de amor, porque tem coisas que não são amorosas, dignas de você amar, mas são reais e dignas e merecedoras de você aceitar. Amor fati, por exemplo, tem pandemia, eu não tenho amor fati por a pandemia, não. Quero que a pandemia não se exploda, mas tem a pandemia, eu aceito a pandemia, é o que está no prato, é isso que eu tenho que comer. Eu não vivo no outro mundo, eu vivo nesse mundo. Então, eu não vou amar uma pandemia, mas eu aceito que tem uma pandemia. A partir do momento que eu aceito, o que eu posso fazer para lidar com ela? Ficar reclamando? Não vou ficar reclamando. Ela não vai embora porque eu vou reclamar. O que eu posso fazer? Tomar as providências ou deixar de tomar aquelas providências recomendadas? Só isso.
Mas eu aceito que a realidade é essa, tem uma pandemia, ou qualquer outra coisa. Amor fati era isso, uma expressão do Nietzsche, que poderíamos dizer seria uma aceitação incondicional da realidade. Será que eu estou vivendo um amor fati? Ah, eu não sei. Se você aceitar a tua realidade, você vai estar em paz. Certo. Ok. Ah, eu não me conformo com essa pandemia. Não vai fazer diferença nenhuma. Ela vai continuar. Mas aí tem uma pessoa que entrou agora, é a Lourdes Dias, que pediu para o senhor repetir, se possível, porque ela está vendo, eu estou vendo aqui nos comentários falando desse tal de síndrome da cigarra. Pode me explicar o que é isso, que eu não entendi? Boa, Lourdes. Seguinte, as pessoas são viciadas em incerteza. Isso gera ansiedade, gera estresse, preocupação. Aí ela quer cobrir todas as possibilidades, fica falando, se acontecer isso, vou fazer uma viagem, e se furar o pneu do carro, e se a ponte cair, e se acabar a gasolina no meio do trajeto, e se isso, se aquilo, se isso, se aquilo. Quem fica fazendo muito se, eu chamo de síndrome da cigarra. Odilon, não existe certeza no mundo incerto. Não ter certeza é angustiante, ter certeza é ridículo. A pessoa segura não é aquela que tem certeza, é aquela que aceita bem as incertezas da vida. Essa é a pessoa segura. O inseguro no relacionamento sofre? Sofre qualquer coisa. Ele vive com temor. Ele fica, quando ele gosta de uma mulher, por exemplo, ele fica no temor de conquistar ou não conseguir conquistar. Aí conquista, aí fica com o temor de perder. Não está sofrendo de qualquer jeito. Quando não tinha, quando conseguiu e depois que conseguiu. Inseguro é desapegado. O seguro é uma pessoa desapegada, entendendo que tudo que vem vai. Não vai durar para sempre. Tem aqui a Evelyn dizendo, verdade, Odilon. Ele é de tirar o chapéu. Tem que ter um autocontrole para não se preocupar, muitas vezes. A Regina está dizendo, se preocupar com dinheiro para o futuro é essencial, se prevenir para enfrentar épocas difíceis. Doutor, se preocupar com dinheiro para o futuro é essencial, se prevenir para enfrentar épocas difíceis, é certo? É certo, é certo. Essa preocupação é produtiva, porque você está em ação para evitar aquilo que você pode te acontecer. Como eu falei antes, quem se ocupa não se preocupa. Se você vai juntando dinheiro ao longo da tua vida, você não está preocupado com a velhice. Então, quem se ocupa, não se preocupa. Agora, ficar só se preocupando sem agir, não adianta nada. Vou te contar uma historinha aí. Diz que o sujeito no Oriente queria atravessar de uma margem para o outro rio. Aí tinha um velho barqueiro com bote que fazia a travessia. Eles cobravam alguma mixaria e atravessava. Aí o rapaz chegou lá, sentou no bote e viu que tinha duas coisas escritas, uma em cada pá do remo. Aí ele olhou e viu que estava escrito assim, num dos remos, pensar. E a outra pá do remo estava escrito agir. Aí ele ficou intrigado, aí o velho começou a remar, aí na direção da outra margem. Aí ele perguntou para o velho remador, escuta, por que o senhor escreveu aí pensar no remo e agir no outro? E o velho não falou nada, só começou a remar o pensar. O bote, né, começou a girar, porque só remava de um lado, ele ficou girando. Aí o velho não falou nada ainda, parou de remar o pensar e começou a remar o agir. O barco continuou girando, só que dessa vez no sentido contrário. O velho, sem falar nada, começou a remar os dois. Aí chegou na outra margem. Aí ele falou pela primeira vez para o rapaz, olha, meu amigo, se pensar sem agir, ou agir sem pensar, você não chega a lugar nenhum. Agora, se você pensar e agir, você chega onde você quer. Ótimo, muito bom. O William Alves mandou uma mensagem, doutor, e ele está preocupado. Falando em questões da psique e preocupações, eu tenho me preocupado por não ter tido dificuldades eu tenho me preocupado por ter tido dificuldades de interagir com as pessoas casualmente ou me aproximar das pessoas. Por muitas vezes, doutor,
Eu tenho medo de machucá-las, ao mesmo tempo que sinto que tenho precisado conhecer pessoas novas. Creio isso seja síndrome do porco-espinho? Não, essa eu não conheço. Síndrome do porco-espinho? Isso ainda me traz uma certa dificuldade de interagir com algumas pessoas. Enfim, trazendo luz para a nossa psique. Fica aí um forte abraço para todos. Mas é bom fazer uma análise aí do William, que ele não está conseguindo se relacionar com as pessoas. E eu conheço o William, hein? Conheço o William, e ele é uma pessoa extremamente inteligente, educada, grande, e só que é um cara, assim, tá meio aí nessa de insegurança, né? Até mesmo um relacionamento, talvez esteja citando até com o sexo oposto aí, né? Ele não foi específico. Não sendo específico, eu vou dar a resposta no geral. Isso daí não é porco-espinho, síndrome do porco-espinho. Ele provavelmente tem fobia social, que é medo de se relacionar com as pessoas. A grande preocupação dele é o que os outros vão pensar. E se pensarem mal de mim, se acharem que eu sou isso, se eu achasse que sou aquilo. Então ele tem muito medo. Então esse medo o inibe de entrar em contato com as pessoas. Só que esse medo é uma ilusão. O medo é fantasioso. Eu costumo dizer, Odilon, que quando você anda no trem fantasma, eu já andou no trem fantasma quando você era garoto? Já. Quando o trem fantasma para, você olha que aquele esqueleto era de plástico, não chega a ser ridículo ter sentido medo? É verdade. Os medos deles são esqueletos de plástico. Não tem nada que o atormente de fato, mas só na imaginação. Medo imaginário. No momento presente existe o perigo. O medo só existe na nossa cabeça. Então, William, procura um psicólogo para ver isso. Pode ser fobia social, o que limita muito a tua vida. Nós somos seres sociais também. Temos que nos relacionar. Você ficar com medo das pessoas, da reação das pessoas, não procede. Porque procede de certa forma, mas tem jeito. Vai ao psicólogo que resolve. É fato que aceitar a vida, amar a vida, como ela foi disposta a você, é admitir que apenas temos controle de nossos pensamentos, penso eu assim, né? E ações, claro. E é admitir também que os infortúnios, as calamidades da vida, os pesares, vieram para transmitir algum tipo de aprendizado único e riquíssimo através de cada experiência. Então, hoje o objetivo desse programa aqui é de que nesse momento de pandemia eu trago um profissional com um programa que chama-se A Luz da Psicologia. Então, ilumine sua mente nesses dias difíceis. Escute os conselhos e as dicas do Dr. Luiz Aibinder, porque ele tem só 44 anos de experiência na profissão, só. E ali, por esse divã, já passaram vários tipos de preocupações. E você, meu amigo, saiba que a preocupação só vai te levar para um lugar. Isso é certo. Vai levar você para um problema sério de saúde. Isso aí é que a gente observa em muita gente. Agora, doutor Luiz Aibinder, a gente hoje, o que mais tem hoje no comércio, na empresa, na escola, no ônibus, no trem, nas ruas, são pessoas preocupadas. Como conviver com isso? A Evelyn mencionou que eu iria falar uma frase, mas ela antecipou, ela não só lê a minha mente, como ela lê o futuro. Como conviver com isso? Odilon, é não sendo esponja e sendo filtro. Aquelas preocupações das outras pessoas não te pertencem. Se você absorver isso, você vai carregar uma mochila cheia de pedras e subir a escada da vida. Não vale a pena. Saiba o que está sob o teu controle, o que te diz respeito e o que não te diz. As preocupações alheias não nos dizem respeito. Ah, mas esse psicólogo é egoísta. Sou. No sentido de preservar a tua qualidade de vida, recomendo isso. Bastante egoísta.
Tem sentido você se preocupar com a preocupação alheia? Você pode fazer alguma coisa? Você só vai se machucar, vai carregar um peso que não te pertence. E pesos desnecessários, Odilon, causam dores desnecessárias. Você perde o equilíbrio carregando o peso dos outros. Não te pertence. E às vezes o outro faz questão de carregar o próprio peso ou cria próprios pesos. Então, não seja assim. A egoísmo no sentido saudável da palavra, sim. Bem, doutor Luiz Aibinder, eu gostaria que o senhor trouxesse, antes da sua despedida, uma historinha. O senhor teria uma historinha para contar para a gente hoje? Eu sempre gosto dessa parte do seu programa. Vamos falar de apego, né? O homem estava na margem de um rio e queria passar para o outro lado do rio. Eu já contei uma historinha de rio hoje. Eu tô ficando muito aquático hoje, né? Eu vou trazer o senhor no meu programa da pesca ao campo. Já estou qualificado. O homem estava na margem de um rio e queria passar para o outro lado. A correnteza era muito forte, seria impossível atravessar esse rio a nado. Foi quando ele viu uma pequena canoa que estava presa numa vegetação ali perto da margem do rio. Rapidamente ele pegou, colocou o bote na água e começou a remar para o outro lado. Chegou rapidamente, atingiu a outra margem. Assim que ele botou os pés em terra firme, pegou a canoa, colocou a canoa nas costas e partiu em direção à floresta. Algumas pessoas que haviam observado toda a cena ficaram espantadas com aquela atitude tão inesperada dele. E foram perguntar: ô cara, por que você colocou essa canoa nas costas? Ela já te serviu, agora que você já atravessou o rio, para que você botou essa canoa nas costas? Então o homem, cansado, bufando, vermelho, suado, de carregar aquela embarcação nas costas, respondeu: essa canoa me ajudou muito para atravessar o rio. Eu não posso abandoná-la. Eu espero também que ela me ajude agora a atravessar a floresta. Assim somos nós, Odilon. Ficamos apegados ao passado e o transformamos num pesado fardo na nossa vida. Isso matou a pau, porque eu tinha falado sobre isso aqui durante a nossa conversa, as pessoas que vivem presas no passado. Isso. E eu parece que eu sou assim, para o senhor, como se diz? Eu sou uma cobaia, porque tudo que o senhor fala aí eu já passei. É incrível. Até por isso já aconteceu na minha vida de tá sofrendo como se diz, uma perseguição de acusações, entre aspas, assim, de uma pessoa que não se desligou daquele passado, que já ficou para trás há 20 anos. Mas a pessoa ficou com aquele rancor, sabe o que é? Estou falando em termos de relacionamento até. E a pessoa vive naquele tempo e não vive no tempo de hoje, onde já até fui, conversei, vamos acertar as arestas, o que passou, passou, temos um filho, enfim, outras coisas mais, mas a pessoa insiste em viver lá naquele tempo, naquele momento. E isso é complicado quando a pessoa não evolui. E esse curso que o senhor está fazendo no Zoom aí, que está ajudando muita gente, hein? Fala para mim desse curso. Esse curso é toda quinta-feira, de 5h30 da tarde às 19 horas, de 5h30 às 7 da noite. A primeira aula é de degustação, ou seja, é uma aula gratuita. É só a pessoa mandar um zap para o telefone que eu vou falar agora, 021, que é Rio de Janeiro, 991 16 1999. Repita. 21 991 16 1999. Quer dizer, meu nome é pessoa tal e eu queria participar da aula de degustação. Aí na quinta-feira você vai receber um zap com um link para participar da aula do Zoom. É uma aula muito interessante. Assim, como nós dois estamos na tela conversando, a turma toda está na tela conversando. Ô, William! Claro. O William mandou uma mensagem para a gente, olha aí, anota, 21 991 16 1999. 991 16 1999. Faz uma aula experimental lá com o Dr. Luiz Aibinder. Quem sabe ali estão os caminhos para você espantar os esqueletos de plástico, né? Boa. Então vamos lá. Lureta dizendo: meus pensamentos não são você. Viver preso ao passado é ego. É isso, doutor? Não. Viver no passado é não viver. Não é ego, é apego. O passado impede teu presente e atrapalha teu futuro.
Os meus pensamentos não são você, eu não entendi muito bem a frase dela. Ela disse, meus pensamentos não são você. Também não entendi, mas tudo bem. Mas pelo que eu posso deduzir pensamentos não são fatos. Nós confundimos isso, Odilon, terrivelmente, com consequências desastrosas. Pensamentos não são fatos. Você pensa que eu não gosto de você. Aí você vai agir como se eu não gostasse de você. Aí você vai criar uma realidade, uma profecia autorrealizável. Pô, ele não gosta de mim mesmo. Claro, você se comporta como se eu não gostasse de você, como é que eu vou me comportar contigo, né? Então, pensamentos não são fatos. Não acredite nos seus pensamentos, não acredite nos seus sentimentos. Eles são só pensamentos e sentimentos, mas nem sempre tem uma base na realidade. É só uma percepção. Ah, eu acho que é axiologia, não serve para nada. Ou você sabe ou você não sabe. Eu acho que é palpite. E palpite geralmente está errado. A Kátia está dizendo, a aula que o professor ministra lá no Zoom não é apenas interessante, é transformadora. Doutor Luiz Aibini, como não se preocupar com o futuro, como o Matheus está dizendo aqui? Primeiro, Matheus, em relação a como o país está com a pandemia, você não pode fazer absolutamente nada. Tua preocupação é infrutífera. Outra pergunta que eu faço para você. O futuro existe? Não. Então você está lutando contra um fantasma. Quem é que perde a luta quando você luta com um fantasma? 100% das vezes. Responde, Matheus. Gente. Doutor Luiz Aibini... Só uma dica de ouro. Matheus, e para muita gente, ouça a música Que Será, Será, cantada por Doris Day. O futuro não nos pertence. Vamos ouvir hoje, Doris Day, que será, tá bom? A dica... Que será, será. Que será, será. Ela é uma cantora romântica antiga, atriz romântica antiga, morreu já há pouco tempo, 94 anos, e no filme O Homem que Sabia Demais, com James Stewart, ela canta essa música. Que será, será é um bordão em espanhol, e a música é toda em inglês, é o Are You Be, You Be. O futuro não nos pertence, o que será, será, é o lema da música. Beleza. Doutor Luiz então, Matheus, suas considerações finais. Seu programa hoje foi sensacional e eu quero dizer que não poderia ser melhor num dia tão melhor que é o Dia do Psicólogo. E está aqui a Laureta dizendo, na tela mental, tantos pensamentos estão passando, mas você não é um deles. Você não é nada. Você só é testemunha deles. Considerações finais, infelizmente, que eu vou ser sincero, hein? Acho que nós temos que passar esse programa para 2 horas, viu, doutor? Eu estou pensando, porque tá tão gostoso esse programa de ficar conversando, as pessoas participam, interagem, e é a forma que o senhor traz, né? A forma realista, a gente chega a dar comichão aqui, a gente fica, sabe, satisfeito de escutar essas palavras que o senhor traz para a gente aí. E eu quero dizer que primeiramente, eu tenho muito orgulho do senhor me aceitar como seu amigo. E depois dizer que outra festa que eu tenho, outra comemoração que eu tenho, é do senhor estar aqui conosco na nossa programação. E dizer que o senhor, além de ser muito bem-vindo, aqui o senhor tem carta branca. Um grande abraço para o senhor, doutor. Considerações finais. Bom, para todos os ansiosos e preocupados, o único tempo que existe é o presente. Você só pode viver no presente, só pode respirar no presente, só pode ser feliz no presente. Querer ser feliz ou respirar no passado não dá. Querer ser feliz ou respirar no futuro não dá. Só existe o agora. Tudo mais é memória ou imaginação. Se liga nisso. Um beijo para todos, obrigado.